Boa noite, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro, tá bom? Se vocês analisarem um pouquinho, na aula anterior a gente estava falando sobre fluxo de caixa, né? Nas aulas anteriores daí, né? E fluxo de caixa administrativo é um planejamento financeiro, tá? Eu falei para vocês sobre fluxo de caixa contábil, né? Que no contábil a gente lança só o passado, né? Só um ato que já aconteceu. No fluxo de caixa administrativo a gente lança a parte contábil, com certeza, e a gente lança também as previsões futuras, tá bom? E aí, qual que é a ideia de planejamento financeiro? Se eu tenho uma sobra, uma previsão de sobra de valores no futuro, para mim saber que tem essa previsão, eu tenho que ter um planejamento financeiro. Eu tenho que ter esse fluxo de caixa aí bem controladinho. E aí eu pretendo fazer um investimento, legal. Para mim fazer esse investimento, eu tenho que analisar, né? Eu tenho que ver a viabilidade daquele investimento, o retorno que ele vai me dar e essa é a ideia de planejamento financeiro. Tá bom, pessoal? Eu estou trazendo para vocês aqui, eu vou passar essa aula para vocês e vou pedir para vocês assistirem outras três aulas, né? Uma do Sebrae sobre planejamento pessoal de vocês, uma outra sobre planejamento financeiro empresarial e sobre uma outra sobre análise SWOT, né? Então, a análise SWOT é a análise de mercado, quais são os pontos fortes da empresa, pontos fortes, pontos fracos da empresa, a oportunidade e as ameaças que aquele negócio pode ter. Então, quer dizer, análise de mercado. É bem administrativamente falando. Essa a análise SWOT é a análise necessária para mim entender se é viável ou não eu fazer o investimento. A partir do momento que aquele investimento foi aprovado, então eu já vou prever esse desembolso no meu fluxo de caixa, vou prever esse desembolso na minha empresa, tá bom? Então, uma empresa chega a fazer planejamento para vários anos. Onde eu trabalho, sou até eu que trabalho com isso, que faço isso, a gente faz para 5 anos, pessoal, para vocês terem uma ideia, né? É lógico que a cada ano tem adaptações, né? Mas normalmente o planejamento do ano seguinte ele é cumprido muito próximo da realidade, tá bom? Pra vocês entenderem como que funciona, tá? Então, além desses três vídeos aí que eu vou passar para vocês, eu vou pedir para vocês lerem também um conteúdo, tá? Essa apostila aqui do Sebrae, né? Que é planejamento financeiro pessoal, tá? Qual é interessante aqui? Porque é mais tranquilo para vocês associarem a vida real de vocês, né? E eu acho muito importante vocês realmente fazerem o seu planejamento pessoal, tá? Porque daí vocês vão estar realmente estudando. Gostaria que quem pudesse fizesse na prática, né? Vocês vão estar estudando e vocês vão demonstrar uma vivência financeira, um entendimento, tá? Amanhã ou depois, numa entrevista de emprego que vocês tiverem que fazer para trabalhar numa empresa, mesmo que vocês não tenham experiência, mas vocês vão falar, eu tenho o curso e eu apliquei isso na minha vida pessoal. Você pode conversar isso, né? É um ponto a mais para vocês, tá? Então façam mesmo na prática, tá, pessoal? Aconselho vocês. E quem já está trabalhando, você está evoluindo, tá? Você está evoluindo. E aí eu vou mostrar um pouquinho essa apostila aqui para vocês. E a ideia, eu vou só dar um foco em alguns pontos, porque a gente não vai ficar aqui na aula, que senão a videoaula fica enorme, ficar lendo a apostila toda com vocês, mas só para alguns pontos mais importantes e vou associar essa parte da apostila aqui, esse planejamento pessoal, com o empresarial. Tá legal? Então, aqui ele fala aqui, ó, educação financeira. O princípio da educação financeira é saber como ganhar, como gastar, como poupar, como investir seu dinheiro para melhorar a sua qualidade de vida, tá? É isso. Numa empresa, ao invés de melhorar a qualidade de vida, trazer mais retorno para a empresa. É uma maneira que a empresa vá dar mais retorno para os sócios ou né, para o proprietário. Esse é o mesmo raciocínio, tá? Então, você dentro de uma empresa, você tem que sempre focar em como ganhar mais, né? Como gastar menos, como poupar e como investir, né? Esse é o essencial aí, tá bom? Então, a gente tem que já estar com isso na cabeça na hora que estiver trabalhando aí, né? Fazendo nossos controles, né? Com esse objetivo na cabeça, né? Vamos lá. A educação financeira o levará a elaborar um bom planejamento
para a concretização dos planos futuros. E a principal ferramenta que consolida esse processo é o controle orçamentário. Equilibrar o quanto você gasta em relação ao que você ganha. Então aqui ele está falando, lógico, de pessoa física, mas perceba que tem tudo a ver com a empresa. Então a empresa é planos futuros. Então, por exemplo, onde eu trabalho a gente faz para 5 anos. Né? Então, no mínimo, o planejamento do ano seguinte tem que ser cumprido muito de próximo. Aí você vai sentindo os desvios, e aí para cada ano você vai sempre atualizando aquele planejamento. E todo ano você tem que fazer, tá? Na tua empresa. E esse que é esse planejamento? Você definir no que você vai investir, o quanto você vai investir, e você calcular o retorno que aquilo te dá e se vale a pena ou não. Aí, para você fazer isso, é onde entra a análise SWOT. Então você analisa o seu negócio, a economia do país, que seria a macroeconomia, analisar a microeconomia, a economia do seu ramo de atividade, né? Você analisar internamente a tua empresa, né? Para ver como você está, se você tem condições daquele investimento e tomar uma decisão. Tá? Então analisar o ponto forte, ponto fraco da empresa, as oportunidades e também analisar as ameaças que tem para a sua empresa. Aí você tomar essa decisão, tá legal? E na vida pessoal, pessoal, é importante também a mesma coisa, né? Vamos lá. Continuando nesse arquivo aqui, como que a gente faz e como elaborar esse controle orçamentário no caso de uma pessoa física, né? E também no caso da pessoa jurídica também cabe, né? Ó, o primeiro passo que ele está falando aí, ó. Defina quais são seus principais custos fixos mensais, aqueles que fazem parte do seu dia a dia, e coloque uma planilha. Então, você como pessoa física, tudo que você gasta, né? Então ele até bota o exemplo aqui, ó, água, luz, telefone, aluguel, tal, tal. Pessoal, numa empresa, não muda. Mesma coisa, a empresa paga água, luz, paga aluguel, paga telefone e assim por diante. Você tem que colocar tudo isso na planilha, né? Você tem tudo naquele controle de fluxo de caixa que eu mostrei para vocês, né? Então, tudo que eu tenho que pagar e tudo que eu tenho também que receber, lógico, né? Aqui do lado a gente fala isso aqui, ó, né? Então, renda, né? Então, você como pessoa física, todas as suas receitas. Então, você tem que lançar nesse controle. Então, salário, pensão, Bolsa Família, sei lá, tudo que você tem para receber. E todas as suas despesas, né? Todas as dívidas, tudo que você gasta, né? Alimentação, aluguel, prestação, mensalidade da escola, e assim vai. Tudo numa planilhinha. Aí você consegue saber, pô, o que eu ganho paga o que eu devo? Se não, você tem que fazer adaptações, né? Tem que fazer as suas economias, não tem jeito. Não tem milagre, não tem como você gastar mais do que o que você ganha. Esse é o básico, né? E adivinha, na empresa, muda alguma coisa? Lógico que não, né? A única coisa que na empresa, salário é o que você paga, ao invés de ser o que você ganha. Então você paga salário, você paga, né? Então se você coloca ali tudo que você paga na empresa e tudo que você recebe, que é aquele nosso controlezinho de fluxo de caixa lá que eu falei, tá bom? Aí tem uns exemplos aqui também. Pretendo fazer no Excel depois com vocês, tá bom? Aí vamos lá, segundo passo. Então, relacione. Deixa eu melhorar o zoom aqui. Relacione as entradas de recursos, né? Renda familiar, total, com as obrigações. Eu já falei isso, né? Então, comparar o que você ganha com o que você paga. E ver se está de acordo. E aí, ele fala aqui para baixo o que você tem que fazer de acordo com cada situação, né? Vamos lá. E aí aqui, pessoal, ele dá um exemplo. E eu acho o exemplo bem interessante, tá? Então, do planejamento aí de investimento, né? Então ele está dando um exemplo aqui de você pretende comprar uma geladeira aí que custa R$ 1.200, tá bom? Eu já adianto para vocês que a melhor opção é você juntar o dinheiro, tá bom? A gente no dia a dia, a gente comete um erro muito grande, que é a ansiedade. Então você resolve o que é a geladeira, você corre lá na loja, faz um parcelamento lá e compra e no dia seguinte, na semana seguinte, ela está na tua casa, tá? Não é legal isso. O ideal é você juntar o dinheiro. Porque se você não tem, lógico que isso é legal se você tiver o dinheiro para pagar à vista, tranquilo. Mas se você não tem, você tem que juntar o dinheiro. Não assumir uma dívida por uma coisa que você não é essencial, tá, pessoal? Aí você fala, pô, mas eu preciso da geladeira, tá ruim.
Bom, essencial é você comprar remédio para tua família, por exemplo. Se alguém está doente, você tem que comprar o remédio, não tem jeito, tá? Aí sim, né? Justifica. Mas num caso desse, mas pifou, quebrou, não tem. Mas você se planejou, você tentou consertar, não vale a pena consertar. Aí você tem que comprar, não dá para ficar sem, vai estragar. Aí você vai perder alimento. Aí sim, tá? Essa é a análise também que você tem que fazer, tá? Numa empresa, mesma coisa. Então, como a empresa ela faz planejamento para vários anos, perceba, se ela pretende comprar um equipamento, porque o equipamento já está depreciando e você vai precisar daquele equipamento, você tem ou então você tem uma previsão de crescimento, né? Você vai passar a vender mais e aí você precisa nessa previsão você tem que comprar o equipamento, senão não vai dar certo a tua previsão de aumento de análise de mercado aí. Aí você precisa comprar. Aí, então tá bom. Então eu sei que eu vou comprar daqui um ano, já começo a juntar o dinheiro hoje. Fazer uma aplicação e juntar esse dinheiro. Essa é a ideia, tá? Aqui, pessoal, a gente, nesse exemplo da geladeira, a gente, a ideia da apostila aqui é demonstrar o quanto você gasta a mais quando você, ao invés de juntar o dinheiro para comprar, você simplesmente vai lá e parcela, por exemplo, aqui a ideia do cartão de crédito. Olha como o banco ganha muito em cima da gente. Quando você deposita um dinheiro na poupança, o banco te paga 0,5%. Isso é real, tá, pessoal? Quando você. E o banco, o cartão de crédito muitas vezes é do banco também, certo? Então você está pagando juros, está pagando para o banco. E aí, quando o banco te cobra uns juros porque você não pagou alguma coisa, ele usa aquele dinheiro a 5%, vamos supor de outro cliente, e cobra de você 10%. 20 vezes a mais, pessoal. Então a gente tem que correr disso, tá? Como pessoa física, meu conselho para vocês, nunca pague o mínimo, sempre pague o total do cartão de crédito, sempre. Porque a taxa de juros aqui, pode ver, é absurda. Eu não tenho dinheiro para pagar, então faz pelo menos um empréstimo e paga. Se você tivesse um planejamento financeiro, você não teria nem comprado. Porque se você tivesse um planejamento, soubesse tudo que você tem para pagar, você saberia que você não conseguiria pagar no mês seguinte, então você não compraria. Percebe? Essa é a utilidade do planejamento. Imagina se na vida pessoal da gente isso é importante, imagina numa empresa. Tá bom, pessoal? Então, eu quero que vocês consigam planejar o seu planejamento pessoal, porque uma pessoa que não tem condições de cuidar das próprias contas, não pode querer administrar e cuidar das contas de uma empresa. Tá? Isso é um fato, tá, gente? Então, essa continha aqui, eu vou até mostrar ela para vocês, que vale a pena, para vocês perceberem um pouquinho também como é que ele calculou isso aqui, né? Então, vamos lá. Por quê? A fatura venceu, R$ 200, tá? Enter. E ele não teve dinheiro para pagar, pagou só 20, que é o mínimo, né? Então, R$ 20 menos. Ficou R$ 180 para o mês seguinte. Só que no mês seguinte, o banco cobra 10% de juros. 10%, pessoal, para mim calcular direto, eu vou multiplicar por 1,1. Eu já expliquei para vocês isso, né? Então, 0,1 é os 10%, daí é R$ 18. Quando eu coloco 1,1, eu estou acrescentando o próprio 180, então eu já acumulo direto, porque 180 vezes 1 é 180, né? Então, então 1,1, esse ponto 1 aqui é o 10%, 1 é o inteiro, aí eu faço vezes, já acumula direto. Então, R$ 18 de juros. Então, de 180 vai para 198, tá? Por causa dos 10% de juros que ele está cobrando aí, tá? E no mês seguinte, eu tenho a outra parcela de R$ 200 para pagar. Então, R$ 200 mais. Por isso que deu esse valor aqui, tá, pessoal? E assim vai, tá por diante. Aqui ele está falando de cada pagamento, de cada juros, para vocês perceberem. Eu quero, depois, a gente vai brincar um pouco com isso aí no Excel, tá? Mas o importante é vocês perceberem quanto você gasta a mais se você usa cartão e você não tiver como pagar o total da fatura. É lógico que se você tiver um planejamento financeiro direitinho, pessoal, você fala, não, eu vou comprar no cartão, mas eu sempre vou pagar o total da fatura que eu tenho em condições que eu estou me planejando para isso. Aí você pode fazer. Tá legal? Essa é a ideia. Mas em princípio, analisar bem se vale a pena ou não comprar. Né? O ideal é nem comprar. Né? Esse é o ideal, tá, pessoal? Aqui seria uma outra opção onde você usaria um financiamento da loja, tá bom?
da loja. E aí ele mostra aqui ele está mostrando direitinho como é feita a conta. Então, é o financiamento da loja. Mas você sempre vai estar pagando, que nem aqui ele está mostrando que você paga 26% de juros em 6 meses, né? Enquanto que você aqui recebe só 0,5. Então, se você juntar o dinheiro, você evita pagar esses juros, tá bom? Isso é importante. Então, ele fala aqui, ó, terceira opção. Crédito, né? Que é o que eu falei aqui, usando como fonte a própria loja, tá bom? O pagamento em atraso pode implicar em cadastro de... Fora os outros riscos que ele fala aqui. Tá bom, pessoal? Não vou nem ler que eu já acabei falando para vocês. E a outra opção aqui seria você pegar um dinheiro emprestado. Então percebe como tem várias opções? Então você pode juntar o dinheiro para comprar, você pode parcelar no cartão, você pode fazer um crédito na loja, ou você pode fazer um empréstimo. E aí você paga à vista, não você fez o empréstimo. E quando você fez o empréstimo, você paga também você tem IOF e tem juros, tá bom? Você paga juros também. Essa é a ideia aqui, tá bom? E eu adianto, a melhor opção é juntar o dinheiro, né? Essa é a melhor opção, né? Então vamos lá. Então passou o exemplo, vamos continuar falando agora sobre, né, o planejamento financeiro. Então aqui, pessoal, olha lá. Então você tem a ideia do planejamento financeiro, então você tem um objetivo. Normalmente as empresas fazem até aqueles trabalhos de reunir os funcionários e qual a meta da empresa, qual o objetivo principal da empresa, e você tem o seu objetivo de vida, tá? Você tem que ter isso na cabeça. E aí o seu planejamento também tem a ver com isso, né? Então, o meu objetivo de vida, então você normalmente, sei lá, fazer uma faculdade, comprar uma casa, comprar um carro, sei lá o quê. Você tem que ter isso na sua cabeça. É muito legal isso, é importante você ter objetivo e trabalhar por isso, né? Então, não objetivos de vida, no caso da empresa empresarial, né? Aprender a comprar e fazer escolhas. Então aí quando você com o objetivo na cabeça, você consegue também fazer alguns sacrifícios, que é onde é o segredo para você conseguir chegar no seu objetivo, né? Então, juntar dinheiro. Então, aí você começa, ó, evitar desperdícios, né? Aprender a comprar só o que realmente precisa, porque você tem um objetivo, tá? Você quer comprar sua casa, sei lá, né? Então aí você economiza com outras coisas, economiza com roupa, com casa, porque você tem um objetivo principal, né? Ó, então aí rever as necessidades e prioridades. Então quer dizer, pô, qual que é a minha prioridade? Lógico, pessoal, a gente tem vida. A gente não quer também só vegetar, vocês têm que aproveitar a vida. Então você pode reservar uma parcela ali para o seu lazer, né? É importante também, né? Mas só que com parcimônia, com análise, uma coisa que você, sem exageros, né? Não vai gastar tudo que você ganha, entendeu? Eu percebo, então, isso aí é só uma conversa de coroa para vocês. Pô, às vezes você vai numa balada e só para entrar na balada e uma bebida que você toma, se você se juntar todos aqueles amigos e fosse e alugar um sítio, por exemplo, ficaria um fim de semana inteiro lá, com cada um dando uma parcela e se divertindo e bebendo e dançando 2 dias. Se você juntar o dinheiro que cada uma pessoa daqueles seus amigos pagou na balada. Então, quer dizer, essas coisas a gente tem que acostumar a analisar, tá bom? E numa empresa, imagina então numa empresa, como isso é importante, né? Então você avalia, aí tal da análise SWOT, você avalia o objetivo da empresa, e aí você começa a pensar, não, peraí, preciso ter uma empresa tão grande, preciso ter um prédio aqui no centro com aluguel tão alto, preciso, hoje em dia é tudo internet, cliente nem vem aqui, aí você começa a perceber algumas situações e você começa a perceber onde você pode cortar na empresa para conseguir sobrar caixa e você investir para a empresa crescer, né? Aí o seu objetivo numa empresa é lucros, é a prosperidade da empresa, né? Como é que a gente faz isso, né? Vamos lá. Controle orçamentário, o planejamento, investimento, crédito, né? Vai lá. Então, ó, o controle orçamentário a gente já está falando até agora, que é a parte que, né, do nosso fluxo de caixa lá. O planejamento é o que a gente está falando agora, então tem que ter objetivos, né? Condizer com o seu orçamento e a capacidade, então, o seu objetivo tem que ser viável, tem, né? Não adianta você
sonhar demais, tem que ser uma coisa viável e você tem que se planejar para isso. Aí você vai começar a investir, né? Então, pesquisar com bastante parcimônia. Ah, tá vendo? No caso aqui, ó, viagem, abertura de empresa, carreira profissional, né? Um exemplo aqui, porque aqui a ideia é o pessoal, né? E é isso aí, tá? Então você imagina aí o que você vai, você pesquisa o seu investimento, né? Você não sai, você tem que já ter valores, né? Entender o quanto você tem que conseguir, que número você tem que conseguir para atingir o seu objetivo aí, né? E crédito, quer dizer, porque você tem, havendo necessidade, né? Porque tem objetivos, pessoal, que não tem jeito. Que, por exemplo, que nem eu falei de comprar uma casa. A minha casa eu comprei financiada. Não consegui juntar todo o dinheiro de uma casa de uma vez, porque às vezes é muita coisa. Às vezes você precisa financiar, não tem jeito, tá? E numa empresa, dependendo do investimento que você tem que fazer na empresa, você precisa financiar, você precisa fazer um empréstimo. E se você vê que o retorno que aquilo vai te dar vale a pena, você parte para isso. E você vai perceber, como empresa, quando você apresentar um plano de investimento para uma empresa, para o banco, e pedindo um empréstimo, dificilmente o banco vai financiar 100% do seu projeto. Ele quer que você também se arrisque junto com ele. Ele vai te oferecer um percentual do valor que você precisa e o resto você vai ter que ter. Então, percebam que sempre é importante você primeiro juntar dinheiro, né? Aí, no momento que você for investir, o banco não, o banco conhece, percebe se a empresa é uma empresa que tem um planejamento bem feito, tá bom? Tá? Uma empresa que economiza para depois investir. Isso é muito importante, tá bom? Continuando com o nosso exemplo aqui, ó, como elaborar um plano de ação, tá vendo? Então tem que ter um plano, não? Então, o que vai fazer, por quê, né? Como eu vou fazer, isso é importante. Então, a gente já tem os objetivos, né? Então aqui, nesse caso aqui é o exemplo, ele está usando como exemplo a compra da geladeira como sendo o objetivo. Então o objetivo é comprar a geladeira. Então, aí eu vou começar a economizar R$ 100 todo mês para poder juntar o dinheiro para poder conseguir comprar a geladeira. É um exemplo aqui. Por quê? Aonde que eu vou usar aquela geladeira? Por que eu preciso? Ah, essa geladeira é mais nova, vai economizar mais energia. E pior que isso é verdade mesmo, pessoal. Se tem uma geladeira muito velha em casa, uma geladeira nova economiza a mesma energia. Então, por exemplo, você pode até analisar o retorno e valer a mesma pena, tá? Então você vai equilibrar suas contas aí de luz, por exemplo, tá? E numa empresa é isso aí, né? Então, que retorno que aquele equipamento que você está comprando vai dar para a empresa? Não, aí você vai fazer a análise, né? Então, tem que ter a pessoa responsável por isso. Se Deus quiser, vai ser vocês, os administradores da empresa, né? E aí, quando, prazo, certinho. Tá vendo que prazo é importante? Não? E aí, legal, botar um tempo para frente. Não querer fazer as coisas correndo, se planejar. Essa é a ideia. Tá vendo? Até novembro, até, ó, mano, bota prazo, né? Então, o método, como que eu vou fazer, então, vou poupar todo mês, resolvi que vai ser assim, R$ 200, tal, tal, tal. E assim, e quanto vai custar? Aí você tem o valor e você chega lá, tá bom? Então, numa empresa, mesma ideia, tá bom? Essa é a ideia do plano de ação para o negócio acontecer, né? Aqui um outro exemplo, ó, imagina que você decidiu poupar, e aqui, pessoal, vamos falar agora um pouquinho mais a longo prazo. Porque planejamento não é só a curto prazo, não é só comprar uma geladeira, né? Então, imagine que você decidiu poupar R$ 100 mensalmente, né? Parece pouco, mas ele fala aqui, ó, depois de 10 anos você vai ter R$ 12.000, né? E aplicando esse valor numa aplicação com uma poupança, você já vai ter R$ 16.000. Então, você fala assim, puta, mas 10, mas é assim que funciona, né? Então, você arrumou um emprego hoje, você quer comprar, sei lá, seu primeiro carro, pode ser um carro usado, você começa a juntar o dinheiro e daí daqui a 5 anos você já tem um valor que você pode dar pelo menos a entrada tal, para você não se endividar e comprar 100% financiado e pagar um juros enorme, né? E assim vai. Então, isso aqui é importante. Então, lá na empresa a gente trabalha com 5 anos, aqui está falando de 10, tá? É isso. Aqui, pessoal, ó, vamos lá. E quando as contas não fecham, tá? Aí tá falando de pessoa física por enquanto, né? Então, você tem que rever tudo, né, pessoal? Você vê o parcelamento do seu cartão, os créditos que você tem, como é que está estourado o cheque especial.
E aí você fala assim, puxa vida, o que que eu vou fazer, né? Qual que é a pior, qual que é a melhor opção? Ó, perceba o que ele fala aqui, ó. As contas não fecham, então eu preciso de dinheiro, tá? Vai lá. Eu preciso, vou parcelar o cartão, a taxa de juros é alta. Vou pedir um crédito ao consumidor, crédito é fácil, tá ali, juros muito alto, né? Ah, vou usar o limite de cheque especial, é só gastar lá e ficar negativo, taxa de juros enorme, né? Agora, se eu fizer um empréstimo na família, é melhor. Só que aí tem uma responsabilidade, você tem que pagar, senão vai dar, gera conflito. Legal. Não, se você vender um bem, aí sim é uma das melhores captação de custo adicional, não, redução de endividamento, né? Só que você vai diminuir, você vai ter reduzindo o seu patrimônio, tá? Aqui, pessoal, eles não colocaram aqui, sei lá, se você estiver trabalhando, o ideal é você tentar fazer um empréstimo consignado, que aí você dá o seu salário como garantia, nosso salário cai, o banco já garante que recebe a parte dele, aí a taxa de juros é bem mais baixa, tá? E você pode também antecipar o 13º, também a taxa de juros é mais baixa. Antecipar um imposto de renda, que nem essa época, imposto de renda que você tem para receber. Então tem algumas opções também que você paga menos juros, tá? Então se as contas não derem certo, tá bom, pessoal? Essa é a ideia. E a empresa, mesma coisa. Então a empresa, no caso da empresa, ela vai ter que decidir que tipo de financiamento que ela faz. Ela pode, por exemplo, dar umas faturas como garantia. Então ela tem o duplicado a receber, o cheque predatado, ela dá aquele valor, aquilo como garantia e antecipa. Normalmente ele paga menos juros do que simplesmente fazer um empréstimo, né? Então a empresa tem outras opções também. Pode pegar um carro e quitar, que se tiver quitado. Isso para pessoa física e jurídica, vale para os dois também, né? Você pode financiar o seu próprio carro, né? Então ele está quitado, você vai passar a dever ele para o banco e a taxa de juros é bem menor porque tem o carro como garantia de pagamento. E assim vai, tá, pessoal? Então, essa é, na nossa matéria, a gente tem que analisar todas essas opções financeiras para ver qual que é mais viável para o negócio, né? Qual que vai ser mais viável no meu planejamento financeiro. Tá bom, pessoal? Olha, eu vou dar uma paradinha por aqui, porque o vídeo já está ficando enorme, né? Por favor, leiam esse texto aqui, assistam às videoaulas, tá? Tá? Que vale a pena, tá? Esse material aqui é do Sebrae, tá bom? Então, assistam, é um material sério, vale a pena. E assistam as videoaulas e leiam o texto. E bom estudo para vocês. Um grande abraço e boa noite, tá, gente? Até mais.